Estou grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, celebrando esse momento tão importante, não é? Na vida da igreja, que é o Ministério de Administração, e fico feliz em poder ver alguns dos irmãos participando aqui. Os irmãos não têm ideia do desafio que é conseguir alguém da parte de administração para estar aqui na frente. Realmente, como Luciana disse, os irmãos que trabalham no Ministério de Administração, a grande parte são irmãos de bastidores. São aqueles que estão trabalhando e ninguém está vendo, né? Mas estão trabalhando e estão servindo ao Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que se dispuseram a estar aqui à frente, e também pela vida de todos que caminham junto comigo nesse ministério na vida da nossa igreja. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias desde já no livro de Mateus. Mateus, capítulo 10, versos 7 e 8. É o texto que nós vamos pensar, é o texto que nós vamos refletir, né? E o tema da nossa mensagem é uma comunidade que existe pela fé em Jesus Cristo. E fomos extremamente abençoados, né? Edificados através de tudo que nós ouvimos até aqui nessa noite, não é? O Ministério de Administração é esse lugar de missão onde o poder e a graça de Deus mantém a igreja de pé, a igreja livre para mostrar, como disse bem a Luciana, a sua identidade à sociedade, com testemunho de fé, com testemunho de amor, com testemunho de doação. E assim Deus tem motivado a Igreja Batista do Farol. E assim Deus tem mantido a Igreja Batista do Farol, uma igreja forte e ativa, mas acima de tudo, uma igreja viva. Uma igreja viva há quase 108 anos, com testemunho de amor, com testemunho de doação, de compaixão. E sabe, meus irmãos e irmãs, é claro que uma igreja saudável existe como corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu objetivo. E por isso o movimento de Jesus, ele exige dessa comunidade uma postura firme, muito firme, quanto à integridade e quanto também à honestidade. De fato, é necessário que exista esse movimento de Jesus na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade. De fato, é necessário que este movimento de Jesus, ele existia e possua uma marca física, íntegra, na cidade onde nós estamos plantadas. Nós precisamos anunciar, precisamos ser exemplos de Jesus para a vida das outras pessoas. Por isso, a missão da Igreja Batista do Farol, é ser semente do reino de Deus, aqui e agora. Uma tarefa e missão planejada, uma tarefa e uma missão organizada, mas precisamos ser luz onde quer que estejamos. Por isso eu quero te convidar a ler o texto comigo, né? Acompanhar a leitura, Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, que diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que já pudemos experimentar nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos ver e enxergar o Ministério de Administração, que é um ministério tão importante na vida da Tua igreja, Senhor Deus, nessa noite. Que o Senhor continue, Pai, através da minha vida, a falar, Senhor Deus, ao coração de cada um aqui. Que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações.
É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos refletir juntos acerca de marcas da igreja, que é a semente do reino de Deus, e que são bem trabalhadas pelo evangelista Mateus. Por isso, marque em sua Bíblia o texto que lemos e repare a forma curiosa que são registradas algumas realidades e tarefas interessantes desse organismo vivo que nós chamamos de igreja. E a primeira marca da igreja é a sua submissão a Jesus. Na nossa linguagem, submissão é estar em subordinação. Submissão biblicamente, é obedecer o que a Bíblia nos ensina. Submissão é estar submisso e obediente à palavra de Deus. A parte B do verso 7, que nós lemos, diz assim: o reino dos céus está próximo. E em outras versões, em outras expressões, nós podemos ouvir até da seguinte forma: perto está o reino dos céus, ou entre nós está o reino, pois o reino é aqui. O reino de Deus, meus queridos irmãos, ele foi instaurado, ele foi inaugurado por Jesus Cristo quando ele veio habitar e viver e conviver entre nós. E o que a humanidade há tanto tempo desejava, neste momento bíblico que lemos, estava próximo de acontecer. Ele estava próximo de vir e instaurar o seu reino. E Jesus, ele está descrevendo o grande valor do reino que ele instaurou entre nós. E é neste reino que Deus age, meus irmãos. É neste reinado que estão os padrões pelo qual nós precisamos viver. É o reinado do Filho, do amor de Deus. É o reinado que estabelece a ética de Cristo, através da qual os nossos filhos devem viver. E não somente os nossos filhos, mas eu e você, todos nós. Por isso, escute o que eu vou lhe dizer. O Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina que o reino de Deus existe sim. Que o reino de Deus, ele está presente. O Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina que o reino de Deus existe sim, que no reino de Deus existe sim uma prioridade. E sabe qual é essa prioridade? A restauração das vidas, a restauração das pessoas. No ministério de administração, em qualquer ministério dessa igreja, existe uma prioridade. A prioridade são a restauração das vidas, das pessoas. Tudo o que Deus faz no seu reino tem o objetivo de restaurar. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que nos restaura, que nos refaz, que nos transforma. Ouça o que Jesus nos diz em João, capítulo 10, verso 10. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O reino para o qual vivemos, meus irmãos, foi inaugurado por Jesus, e é um reino de vida, vida que somente Ele tem o poder de dar. Jesus, meus queridos irmãos, é lugar de vida. A igreja a qual nós vivemos, e a igreja não são as paredes, todos nós sabemos disso. Igreja somos eu e você. Igreja é lugar de vida, é lugar de pessoas. Jesus é o Senhor da igreja. E nós precisamos, através dele, continuar a nossa caminhada. É por ele que estamos de pé. É ele que nos fortalece em meio à nossa caminhada. Mas eu percebo também uma outra marca na igreja. A igreja é lugar de proclamação. A igreja tem voz, meus irmãos. A igreja tem voz. A igreja tem palavras a dizer.
já disse aos irmãos que Jesus ele inaugura o reino de Deus aqui na terra. E esse reino está em contraste absoluto com todo e qualquer reino que seja oposto à vontade de Deus, que seja oposto à palavra de Deus. Por isso, escute, Igreja Batista do Farol, aos membros desse reino, não aos membros da Igreja Batista do Farol, mas aos membros do reino de Deus, aos membros do reino é dada a missão de anunciar esta grande novidade de vida. E talvez você possa nesse momento estar se perguntando: mas pastor, de que forma eu posso proclamar? Jesus, ele nos ensina a proclamar esta verdade no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na forma como administramos as nossas vidas, de forma simples e clara, através de uma conversa, nas ruas, no nosso trabalho, dentro de nossas casas, na hora ali dos nossos momentos de lazer, os momentos em que paramos para nos divertir, no momento em que estamos em família. Ou seja, onde existir vida, ali deverá haver a mensagem do reino de Deus. É missão de todo cidadão do reino anunciar o evangelho do reino. Mateus capítulo 9, verso 35, ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Onde o reino de Deus está presente, meus irmãos, ali também há homens e mulheres que anunciam essa novidade de vida e que vivem essa maravilha de forma que os outros começam a olhar para aquela realidade e começam a ver realmente, de fato, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, ela é diferente. Aquela pessoa, ela realmente, ela vive o reino de Deus na sua vida. De fato, este reino que esta pessoa vive é digno. Esse reino, ele traz alegria aos corações. Esse reino, ele traz esperança às nossas vidas. Esse reino traz transformação às nossas vidas. As pessoas que participam desse reino são dadas ao amor, ao serviço, ao cuidado com o próximo, a servir o próximo. Eu não sei se deu para entender, mas o que eu quero dizer é que a sua participação no reino é uma grande responsabilidade que Deus tem lhe dado, que Deus tem colocado diante de sua vida. Você tem responsabilidades no reino de Deus. O reino onde se proclama efetivamente a grande novidade de vida. É disseminado por pessoas comprometidas e engajadas com a ética de Cristo, com a ética de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja relevante no seu meio de convivência. Seja relevante onde quer que Deus tenha lhe colocado. Seja sempre honesto. Seja sempre íntegro. Seja sempre empático com o outro, cuidadoso com o outro. Seja sempre justo. Seja sempre um pacificador. Seja sempre o pacífico. Seja bênção onde quer que você esteja. Não seja maldição na vida de ninguém, meu irmão e minha irmã. Seja bênção onde quer que você esteja. Porque a sua imagem é a imagem do reino de Deus.
Não se esqueça disso. Coisa ruim é crente chato, é crente que não dá testemunho da graça de Deus, que abre os lábios, que abre a boca para dizer que é evangélico, que é crente, mas as suas atitudes são completamente distorcidas do que a palavra de Deus nos ensina. Coisa ruim é crente chato, que fica olhando para a vida dos outros, que se acha melhor que os outros, que acha que ele é melhor e melhor que o outro. Ele, sua família, aqueles que estão com ele, são melhores do que os outros, que ele tem as melhores ideias. Eu sei que na nossa comunidade não existe gente assim. Isso só existe em outras comunidades. Na Igreja do Farol, isso não existe. Por isso, meu irmão, dê testemunho. Se lembre que você é a imagem do reino de Deus. Mas ainda há uma terceira tarefa, uma terceira marca descrita pelo evangelista. Na igreja há tarefas. Sim, na igreja há muito o que fazer. Muitos são os desafios. Eu não estou falando aqui de vir para a igreja, cantar, levantar as mãos nos cultos. Não estou falando de coisas desse tipo. Isso aí é basicamente o mínimo, não é, que podemos fazer. Sua presença nos cultos, de forma sincera, é o mínimo que podemos ofertar ao nosso Deus. Eu estou falando de tarefas reais. A tarefa dos mensageiros do reino é muito mais abrangente do que apenas estar nos cultos, presente nos cultos. Os mensageiros desse reino precisam também colocar a mão no coração e dedicar a sua vida ao Senhor. Os mensageiros desse reino precisam também colocar a mão e o coração no trabalho do nosso Deus, na obra, no reino do nosso Deus. Por isso, escute bem o que eu vou lhe dizer. Tarefas feitas com amor e paixão ao Senhor Jesus são a essência da nossa saúde espiritual. São a essência da saúde espiritual da nossa igreja. Acompanhe comigo algumas tarefas que o texto que nós lemos, o texto evidencia essas tarefas. Atentem para quando o texto ele fala sobre devem curar enfermos. E a palavra no grego que se usa para o significado de enfermos é a palavra fraco. Não significa que você deve sair correndo e entrando nos hospitais e tentando curar gente doente. Não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o que o texto está nos ensinando é que eu e você, nós precisamos ser suporte para aqueles que estão enfraquecidos. Que nós precisamos ser bênçãos para aqueles que estão fracos na fé. Nós precisamos abençoar aqueles que carecem do cuidado de Deus, que carecem de um abraço, que carecem do cuidado. Ou bênção é poder ter a oportunidade de viver em meio a uma comunidade que tem gente assim, que gosta de abraçar, que gosta de cuidar, que gosta de compartilhar, que tem a habilidade de fortalecer aqueles que estão enfraquecidos na fé. Gente que sabe somar, não gente que saiba espalhar, mas gente que saiba somar. Discípulo que dá força para aquele que está com o braço debilitado, carecendo de cuidado. E dessa forma, então, podemos ajudar o outro, para que o outro, mesmo fraco,
possa continuar a caminhada, possa continuar caminhando e se fortalecendo, ao ponto dele mesmo poder ser bênção na vida de outra pessoa. Lembram do que o apóstolo Paulo nos ensina através de Jesus? Nos ensina sobre Jesus, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. O texto ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? O texto bíblico também, ele fala a seguinte situação, a seguinte frase: devem ressuscitar mortos. Olha só que interessante. Devem ressuscitar mortos. Calma. Não precisa sair daqui e ir direto para os cemitérios. Calma, não precisa fazer isso. Aqui a alusão exatamente à pessoa que pode estar morta pelo pecado. Pode estar cega pelo pecado. A sua visão do bem pode estar tão obscurecida pelo pecado que ele deixou de enxergar, que ela deixou de existir. Pode estar desesperadamente nas garras do pecado, que dominaram a vida daquela pessoa de tal forma que ela não consegue mais ver o que Deus tem feito na sua vida, que ela não consegue mais ouvir sequer a voz de Deus em seu coração, em sua alma. Mas querem saber, irmãos, quando Jesus Cristo, ele entra na vida de um homem, de uma mulher, ele ressuscita essa vida. Ele ressuscita. Jesus Cristo, ele ressuscita tudo que o pecado matou. Ele tem o poder de fazer nova todas as coisas do que o pecado destruiu. E você, igreja, precisa fazer parte disso. Você, igreja, precisa ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Deus lhe convida, Deus lhe desafia a você fazer parte disso, desta obra, dessa missão. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 6, ele diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas o texto também fala o seguinte: devem purificar leprosos. Eu não sei se você sabe, mas aqueles eram tempos difíceis. Aqueles eram tempos onde uma pessoa doente, leprosa, era considerada uma pessoa imunda. Levítico capítulo 13, verso 46, diz assim: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Jesus ensina, meus irmãos, que os mensageiros do reino, eu e você, a igreja, precisam levar purificação aos impuros. A igreja, meus queridos irmãos, é o candeeiro do mundo. A igreja de Jesus precisa ser a luz do mundo. Jesus não diz: olha, se você quiser, seja sal. Olha, se você quiser, seja luz. É isso que diz o texto? Não, não é isso que diz o texto. Jesus diz: você é sal, você é luz. Então, meu irmão e minha irmã, ilumine, seja luz, seja bênção. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
Mas o texto fala ainda que a igreja também deve expulsar demônios. E eu quero dizer aos irmãos que o possesso pelo demônio era o homem que estava nas garras de um poder maligno. E infelizmente este ser humano tinha deixado de ser dono de seus próprios atos. E o poder maligno que habitava tinha poder, tinha feito aquele homem, aquela vida escravo do pecado. E querem saber, irmãos, tristes dias nos quais nós estamos vivendo, onde o poder do maligno muitas vezes tem brincado com as nossas vidas, muitas vezes tem escravizado as nossas famílias, os nossos filhos. Jesus, ele vem não somente, meus queridos irmãos, para eliminar e cancelar o pecado, mas ele também vem para quebrantar. Jesus, ele vem para quebrar o poder do adversário de Deus. Sobre nós, o poder do adversário não pode, porque Deus já quebrou isso. O poder do adversário não pode com aqueles que fazem parte do reino de Deus, porque o nosso Deus já quebrou isso. Jesus Cristo, ele traz aos homens escravizados pelo pecado o poder libertador de Deus. O Senhor emancipa os escravos do pecado. E prestem atenção, somente o Cristo, somente Jesus, somente Ele tem o poder de fazer isso, e ninguém mais. João capítulo 8, verso 36, ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por último, o texto fala que a igreja tem o dever de ser generosa. Mateus capítulo 10, verso 8, a primeira parte: vocês receberam de graça, deem também de graça. Na galeria dos afazeres, destaca-se, meus queridos irmãos, a generosidade. A generosidade é a marca da igreja. É a marca daqueles que fazem parte do reino de Deus. E se assim não for, se a igreja não for uma igreja generosa, com toda certeza esta igreja será uma igreja perdida. Será uma igreja sem identidade. Será uma igreja onde ninguém conhecerá os feitos dessa igreja. Jesus nos ensina que o melhor da vida não pode ser comprado, porque não é vendido. E que também nós não podemos vender aquilo que nós não compramos. Eu quero dizer aos irmãos que generosidade, atentem para isso, não é algo natural. A generosidade é coisa de Deus. A generosidade, ela vem de Deus. É Ele quem produz a generosidade em nossos corações. É Ele que coloca em nossos corações o desejo de abençoar, o desejo de ser bênção na vida do outro. Eita Deus maravilhoso, que nos ensina sobre a generosidade. Vocês receberam gratuitamente de Jesus. Então, meu irmão, doe gratuitamente também. Eu quero caminhar para o fim. Eu quero concluir dizendo a você que ser igreja é graça. E nessa graça, preste atenção, não há méritos. Não há méritos em ser igreja. É graça de Deus. Servir é graça. E além de ser graça, servir também é um privilégio. Servir, meus irmãos, é bênção. É bênção. De graça dai,
porque nós recebemos de graça. Bênção é servir e compartilhar com os outros as riquezas que recebemos de Deus. Que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe. Abençoe a todos nós, mensageiros do reino de Deus. E se você me perguntar agora, mas pastor, quais são os seus sonhos? Quais são os seus desafios? Os desafios do ministério de administração. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos o primeiro deles. O primeiro desafio que eu sonho é de ter cada vez mais uma liderança engajada e segura biblicamente. Eu sonho também em ver a nossa escola Pastor Albérico de Souza, com a reforma 100% concluída. Nós começamos a reforma da nossa escola, já fizemos um andar. Ainda faltam outros andares a serem feitos. Mas pela fé, eu creio que nós iremos concluir a reforma da nossa escola. Eu tenho sonho também de ver todos os ministérios. Digo o ministério do nosso pastor, ministério pastoral, ministério de educação, ministério de evangelismo e missões, ministério de juventude, ministério de visitação e integração, ministério de ação social. Me ajudem, esqueci algum? Quem? Família, ministério de família. Todos os ministérios de nossa igreja. E quero que você grife todos os ministérios fortalecidos com toda a estrutura, toda a estrutura necessária para que eles possam entregar o seu melhor para o reino de Deus. Um outro sonho é ver o nosso projeto de incêndio sendo concretizado. Eu não sei se os irmãos sabem, mas há mais de 10 anos atrás, a nossa igreja deu entrada no projeto de incêndio. E há pouco tempo atrás, nós recebemos a visita do Corpo de Bombeiros, né? E então, o Corpo de Bombeiros, eles vieram perguntar se já poderiam fazer, né, se poderiam conferir o projeto, a execução do projeto, que tinha sido dado entrada há 11 anos atrás ali no Corpo de Bombeiros. Então nós, a partir de então, demos entrada, fizemos um novo projeto, já totalmente adequado à legislação vigente, demos entrada no Corpo de Bombeiro. Esse projeto, para a glória de Deus, já foi aprovado e agora nós estamos em fase de colher os orçamentos para então fazermos a execução desse projeto de incêndio, que é algo extremamente importante para a nossa igreja. Eu tenho um sonho também de ter o nosso novo estatuto aprovado pela igreja. O estatuto da nossa igreja, não sei se os irmãos sabem, mas é um estatuto de antes da Constituição. É um estatuto que não contempla o tempo que a gente vive, né? Então a gente criamos a comissão e eles têm trabalhado firmemente nisso. Então, se você é membro da nossa igreja, quando terminar o culto, você pode passar ali na recepção, tem um QR Code, você vai poder escanear e já ter acesso àquilo que é o começo, não é? do nosso novo estatuto. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o estatuto aprovado, ele abre muitas portas, não é? Para que a nossa igreja possa realizar qualquer negócio jurídico. O negócio jurídico que a nossa igreja quiser fazer com o novo estatuto, a igreja poderá fazer. Hoje, nós ainda não podemos fazer, não podemos realizar. Por isso, este é um sonho. O sonho também, já que é para sonhar, vamos sonhar, não é, irmãos? É ter uma igreja com 100% de acessibilidade, para que todos os nossos irmãos que tenham alguma dificuldade possam ter acesso a todas as salas. E também, por penúltimo, ainda temos mais um, ver o nosso templo reformado, não é? Talvez a palavra reformado seja muito forte, não é? Mas
ter o nosso templo pintado com um tratamento acústico devido, fazer a reconstrução também do nosso batistério no templo, né? Nós vamos reconstruir novamente o batistério aqui na nossa igreja. E por último, eu quero, na verdade é um sonho que se tornou realidade, não é? Que é o compromisso da igreja, de fidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Porque eu quero dizer aos irmãos que, há algum tempo atrás, a nossa igreja estava sempre, é uma frase bem curta, né? Assando e comendo, assando e comendo. E depois de muita luta, muita oração, né? Conversando ali às vezes com o Múcio, o pessoal da comissão de finanças, segurava um pouquinho aqui, segurava um pouquinho ali, quando podia fazia, e para a glória de Deus, hoje quando nós encerramos o mês, no próximo mês nós já temos um orçamento garantido para as contas do próximo mês. E isso é bênção, meus irmãos, isso é graça de Deus, isso é cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja. Nós temos hoje um orçamento. É bem verdade que poderíamos ter mais, né? Eu sonho ainda em termos mais orçamentos, né? Para que a gente possa fazer aquilo que a gente precisa, sem precisar fazer nenhum tipo de campanha, nada disso. Somente com o dinheiro que tem em caixa, a gente pudesse realizar todos os projetos que temos como igreja, né? Eu quero convidar o pastor Roberto para que ele venha até aqui à frente e ele ore por esses sonhos. E eu quero aqui também fazer menção, pastor Roberto, aos sonhos do Ministério da Juventude, não é? Que foi falado aqui no domingo à noite pelo pastor Paulinho, e para que os irmãos continuem também orando, não somente pelos meus sonhos do Ministério de Administração, mas também pelos sonhos do Ministério da Juventude, que foi o seguinte: sabedoria e coragem para os nossos jovens e adolescentes, para os relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis e verdadeiros, sempre baseados no amor e na palavra de Deus, capacitação, não é, para a liderança, para que essa geração seja uma geração realmente de referencial para a geração que está vindo, compromissos também com a pureza e com a santidade, e também pela saúde emocional dos nossos jovens e adolescentes.